sobre a instabilidade da nossa fé, a instabilidade da minha fé. Eu falei que a nossa fé é falha e que eu não consigo imaginar aquela mulher hemorrágica indo até Jesus depois de mais de 4.000 dias, passando perrengue, indo até Jesus com uma fé inabalável, porque ela era um ser humano como a gente e estava muito ferida depois de anos. Então ela foi até Jesus aos trancos e barrancos, tendo fé, não tendo fé, não tendo fé, aqueles conflitos que nós temos, que a gente entra no barco e leva um balde, mas a gente crê. E quando ela tocou em Jesus, minha versão, Jesus falou para ela: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas porque não é a intensidade, o tamanho dessa fé, é em quem você a deposita. E eu sei que você deposita a sua fé em mim. Não se importe, né, Carol, com o que você já falou até aqui, os blasfêmias, não interessa, porque eu sei exatamente o que você sente. E a gente veio falando sobre isso, e eu expus os meus conflitos, porque aqui a gente precisa entender que nós somos seres humanos. Para viver um evangelho de boas novas, nós temos que estar consciente da nossa condição de ser humano. E essa condição, a certeza dessa condição nos faz melhorar. Porque senão a gente fica muito super espiritual e não é isso, dar glória a Deus quando não está querendo dar glória a Deus. Ou a gente fica no mundão, o que adianta? Eu não consigo ser como a Ana. Ela tem uma fé inabalável. Ela ficou orando horas, anos e falou para mim que acreditou sempre. Eu não consigo. Eu não dou conta. E ainda filosofando, isso tudo começou pensando sobre o nosso relacionamento estranho com Deus. Na verdade, o relacionamento dele conosco, como é estranho. Como ele consegue acreditar e persistir na gente. E ainda pensando nessa vibe, eu lembrei do pescador e apóstolo Pedro. E eu não vou mostrar mapa. Essas são as referências bíblicas que eu vou falar hoje. Depois vocês podem procurar, se acharem melhor, enfim, né, para não achar que eu estou inventando. Eu lembrei disso. Pedro, ele sem dúvida, segundo os relatos bíblicos e também segundo os documentos históricos, principalmente que eu li muito, que é o Flávio Joséfo, ele foi sem dúvida um dos discípulos mais humanos, que deixou aparente a sua humanidade. E por isso ele foi o discípulo que deu mais trabalho, por deixar aparente a sua humanidade, por ser quem ele era. Ele amava a Deus com toda a força dele. Mas ele sabia da sua condição de humano. Ele era natural de Betsaida, que é uma aldeia ao norte do Mar da Galileia, ou do lado de Genezaré. Pedro era uma pessoa simples, ele teve uma educação limitada. Ainda hoje, né, quem segue a religião, as crianças estudam até 6 anos de idade, depois eles são escolhidos para fazerem parte da escola rabínica ou não. Jesus não foi escolhido, por isso ele seguiu a profissão do seu pai. Pedro também não foi escolhido. Ele seguiu a profissão do seu pai. Ele era um pescador. E ele era um homem, segundo alguns, iletrado. Era um homem impetuoso. Ele não tinha uma linha religiosa, assim como Paulo, que era de família de sacerdotes. Pedro era um homem comum. Pedro era um homem. E Jesus estava começando o seu ministério. E ele começa a falar para as multidões. E começa a ficar apertadinho, a areia. E ele vai para o barco de Pedro.
E ele chega para Pedro, esse cara limitado, esse cara que na escola da vida acho que foi um aluno mediano, chega para Pedro e fala assim: vem comigo. Eu estou começando meu ministério agora. O que Deus me chamou para fazer, o que o Abba me chamou para fazer. Eu quero você do meu lado. Ainda falou que Pedro era Cefas, que de Kefas vem do aramaico, quer dizer pedra, rocha. E para quem o conhecia, e para quem lê a história dele, e vou falar um pouco para vocês, era incoerente com o seu presente de inconstância, de humanidade. Pedro, ele era mais levado à ação do que à reflexão. Ele prometia... Vê se alguém se identifica. Eu me identifiquei em várias coisas. Pedro prometia mais do que cumpria. Ele era o tipo de cara que gritava gol antes da bola entrar, mas só porque via o movimento, vucu-vucu. Ele tinha dificuldade de esperar. Ele não era equilibrado. Mas nesse episódio do barco, ele sendo iletrado, ele ouvindo falar de um Messias, como eu sempre falo, naquela época, Messias apareciam à torta direita. Quando Jesus subiu no barco dele, ele viu uma singularidade em Jesus e falou: cara, tu é o cara, tu é diferente. Tu é Messias. Tu é verdadeiramente o Messias. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Na sua inconstância, na sua humanidade. E Pedro foi seguindo Jesus no ministério assim, deixando aparente suas limitações, as suas fragilidades, porque só tem cura quando a luz entra. E para a luz entrar, tem que aparecer, tem que sair do lugar. E ele começou a caminhar com Jesus e depois de ter falado que Jesus era o cara, ele falou também, quando Jesus estava explicando sobre a ressurreição, que ele ia morrer, que ia fazer acontecer, ele falou assim: tá amarrado, repreendeu Jesus, tá amarrado é minha interpretação, tá amarrado, tá morrer não. E Jesus falou para Pedro, que era um homem que ele amava e que tinha um coração maravilhoso: afasta-te de mim, Satanás, você está sendo pedra no meu caminho. Pedro, que foi escolhido, teve suas oscilações. Às vezes ele tinha discernimento, às vezes ele não tinha discernimento nenhum. Eu quero trazer a palavra para os nossos dias. O ano está acabando e a gente precisa entender que o Evangelho é algo que modifica, é das boas novas. É para a gente se aceitar, mas não para permanecer na condição, mas para aceitar e continuar expondo as nossas limitações para que no processo a gente seja aperfeiçoado. Porque muitas vezes nós carregamos pesos e culpas e não saímos do lugar. E todas as pessoas falam isso, pregam isso, mas muito pouca gente vive isso. Muito pouca gente consegue entender a liberdade em Deus com compromisso. E a liberdade em Deus com compromisso é ser verdadeiro consigo mesmo e com Deus. E às vezes ele tinha discernimento, às vezes ele não tinha. Jesus estava falando sobre impureza, acho que em Mateus 15. E ele começou a falar que o que nos torna impuro é o que é de dentro para fora e não de fora para dentro. E Pedro falou assim mais de uma vez, em Gálatas também, mais uma vez: como assim? Me explica direito. A lei diz que não pode. A lei diz que você tem que lavar a mão, Jesus. E você não está lavando a mão. Pedro, mas não é isso. É de fora para dentro. Eu estou aqui cumprindo a lei. Em mim, é de dentro para fora para dentro. De dentro para fora. Eu estou aqui cumprindo a lei. Eu vim aqui para aliviar o caminho de vocês. Eu me tornei homem para entender vocês e vocês entenderem como é o caminhar.
Jesus se fez homem para nos entender. Eu sempre falo isso, eu sou apaixonada por Ele, por isso. E Ele escutou, tá bom, tudo bem. Mas logo depois, quando ele teve um sonho, que o lençol vinha de 4 cantos da terra com animais de 4 patas fundidas e animais rastejantes e aves voadoras, e ele escutou uma voz: mata e come. E ele já tinha sofrido, ele já tinha mentido, ele já tinha sido perdoado, ele já tinha vivido experiências com Deus. E ele falou: não vou comer, porque eu não vou me tornar impuro, me sujar com aquilo que a lei diz que é impuro. E Deus: cara, não ache que é impuro aquilo que eu purifiquei. As repetições dos erros, dos pensamentos, as inconstâncias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou querendo trazer Pedro pra gente, eu e você. Mas ele tinha coração. Deus conhecia o coração dele. Mas ele tinha inconstâncias. Mas ele tinha vida. Mas ele tinha pensamentos. Ele era ser humano. Mas ele amava a Deus. Teve uma vez que Jesus quis lavar o pé dele. E ele falou: não pode. Não vai lavar meu pé, que isso? Eu tenho que servir. Aí Jesus explicou. Aí ele falou: sério? Pô, dá pra dar um banho logo, não? Me lavar toda? A ingenuidade. Pedro era assim. Ele fazia milagres em nome de Deus. Ele era inconstante. Ele, no desespero, disse que amava Jesus mais do que amava. Prometeu que ia fazer acontecer e não cumpriu. Cortou a orelha do soldado. Mesmo Jesus falando que isso fazia parte do plano. Ele ouvia. Eu sei que eu filosofo muito, mas quem caminha comigo entende. Ele ouvia e entendia. E ele ouvia e não entendia. Vocês entenderam? Nós. Ele ouvia, entendia. Às vezes ele ouvia, ele não entendia, mas ele estava lá. Embora ele fosse alguém especial, separado por Deus, ele continuava a ser um ser humano. Ele continuava com as suas limitações. Em Gálatas também, ele teve uma desavença com Paulo. Ele se agregou, fez pacto com os gentios, com os cristãos gentios. E estava lá amarradão, vim para todo mundo, igual você, Paulo, vim para todo mundo. Mas aí teve a pressão dos circuncidados, dos religiosos, lá da sinagoga. Ele saiu de perto. E Paulo chamou ele de hipócrita. Como assim? Você é hipócrita? Pedro foi hipócrita. Algumas vezes. Pedro se enganou a Jesus algumas vezes. No mar da Galileia, como o pastor Estevão falou, eles tinham acabado de viver um milagre com Deus. Deus, ele tinha liberto um homem em Gadara, da legião de demônios, e eles foram pro barco, Jesus já havia falado, e começou uma tempestade absurda. Eles já estavam apavorados, ele e os amigos, e de repente eles veem um vulto, acham que é um fantasma, e Jesus fala que não era um fantasma, que era ele, e Pedro fala assim: é você mesmo? Então me chama aí, me prova. Ele não se preocupou em deixar a sua dúvida aparente. Ele não se preocupou, ele não quis ficar bem na fita. Ele foi o único a tomar uma atitude para sair daquele lugar. Sem querer se esconder o que estava pensando. Deus nos conhece. Deus conhece o que vai sair da nossa boca. Deus conhece o que a gente pensa antes mesmo de qualquer coisa. Pedro tinha entendido isso. Pedro era forte, ao mesmo tempo fraco. Era corajoso e medroso.
Tô falando que sou eu, tá? Ser humano. Era corajoso e medroso, decidido e duvidoso, racional e muito emotivo, inteligente, ingênuo, capaz de dar uma palavra absurdamente maravilhosa e também capaz de falar uma besteira absurda. Mas Pedro tinha facilidade de reconsiderar seus atos. E Jesus sabia disso. Pedro era pedra para construir, mas também era pedra para atrapalhar. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Pedra para construir e pedra para atrapalhar. Pedro amava Jesus, mas era consciente da sua humanidade, mas não deixou de seguir o caminho por isso. Pedro não era pescador de homens. Pedro não era pescador de homens, mas ele iria se tornar um pescador. Ele iria se tornar um pescador de homens, porque Deus não nos escolhe pelo nosso presente. Ele nos escolhe pelo nosso amanhã. Deus enxergou em Pedro o que ninguém enxergava. Quem caminhava com Jesus ia falar: Pedro, ele não vai dar nada para o reino. Ele é iletrado, olha o jeito que ele é. Ele nem estudou. Mas Jesus olhava para Pedro com os outros olhos. Pedro ainda não era, mas ele iria se tornar. Nós ainda não somos, muitas vezes, o que Deus falou que nós somos, mas nós vamos nos tornar em Deus. Ouvir que nós não somos e que nós temos limitações e que nós temos defeitos e pecados é comum. A gente já sabe disso. Isso não edifica as nossas vidas. Isso não nos tira do lugar de dor. Isso não faz a gente melhorar. Mas escutar que você vai se tornar o que eu sonhei para você alegra o coração. Dá paz. Muitas vezes nós não temos credibilidade com as pessoas. Nós mesmos não temos credibilidade conosco mesmos pelos constantes erros, mesmos erros, pelas oscilações pela vida. Mas Deus não nos escolhe pelo nosso hoje. Ele nos escolhe pelo nosso amanhã. Um pastor chamado Leonardo te falou uma frase que me inspirou a escrever isso, ele falou assim: andar com Deus que vê o futuro é ficar meio perdido no presente mesmo. Deus é quem sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de nós. Nós falamos isso, mas nós nos esquecemos na estrada da vida. A estrada da vida faz parte. Deus não era, Pedro não era: vem aqui que eu vou fazer de você um pescador de homens. Ele era ele. Como assim? Você ainda não é, mas você vai se tornar um pescador de homens. Você ainda não é, mas você vai se tornar um homem, uma mulher, porque Deus te chamou. Você ainda não é, mas você vai se tornar o que deseja do teu coração. O que você precisa mudar, eu vou mudar. Pedro não desistiu. Judas desistiu. A gente tem essa escolha. Pedro não desistiu. Paulo era um homem aparentemente perfeito, tudo aquilo que Deus sonhou para um homem.
Ele era letrado, vinha de uma família sacerdotal, era próspero. Aparentemente, todas as áreas da vida dele eram perfeitas. Deus é tão misericordioso na sua palavra e mostrando os pontos fracos dos homens e mulheres que ele usou, que essa consciência nos leva a melhorar, porque Davi não foi um bom pai. Ele foi omisso. Não que a gente tenha que aceitar a condição, mas poxa, eu posso também. Os filhos de Elias não serviram a Deus, de Samuel muito menos. Tantos homens e mulheres com lacunas na vida irregulares, a gente não dá conta. Nós não precisamos ser perfeitos para Deus nos usar. Não tem que estar tudo certinho. Como é que ela vai falar? Olha a casa dela. Como é que ele vai falar? Olha as finanças dele. É Deus quem fala por nós. O que nós precisamos é não pararmos nessas áreas que nós precisamos melhorar. É continuar no caminho, no processo para nos aperfeiçoarmos. Mas elas não são impedimentos do agir de Deus e do falar de Deus nas nossas vidas. Não vamos receber essa palavra, porque é por Ele, é Ele quem faz. E Ele faz como quer, Ele faz com quem quer. O importante é ter um coração rendido a Ele. Pedro não era perfeito, não era próspero, mas ele tinha um coração rendido a Jesus. Ele estava inteiro, mas não estava. Vocês conseguem me entender? Ele estava inteiro, mas não estava no sentido de se deixar Jesus. É isso aí, ó, me dá, me molda. Eu quero gritar, não estou no ensino não gritar. Ele era ele. E Paulo aparentemente era todo perfeito, educado, uma educação maravilhosa. Ele chancelou a morte de Estevão em nome de Deus, olhando nos olhos. Ele era convicto das suas crenças. Ele sabia a Bíblia de cabo a rabo. Mas Jesus falou para ele: Simão, você vai ter que virar Paulo, porque você ainda não é aquilo que eu sonhei para você. Não é daquele jeito. E Paulo precisou recalcular a rota, precisou andar para trás para poder ser quem Jesus queria que ele fosse. Esses dois homens inconstantes, Paulo com um passado horrível, Paulo com conflitos ainda depois de ter virado Simão, ainda depois de ter virado Saulo. Falei Simão Pedro, desculpa, porque Simão Pedro. É muito essa, né? E Pedro, tão humano, um simples pescador, mas disposto a reconsiderar seus atos para poder crescer. Deus não escolhe pelo coração. Pedro tinha caráter. Paulo tinha caráter. Deus não escolhe pelo coração. Independente da nossa condição. Ele é um pai que nos diz que não vai desistir de nós enquanto nós não nos tornarmos o que Ele sonhou para a nossa vida. Ontem eu escrevi uma coisa no meu Instagram, depois de ver o filme dos Dois Papas, muito bom, que eu coloquei na palavra, que eu já tinha feito a palavra. A graça e a cura vem pela vulnerabilidade de homens e mulheres que são saturados pela vida. É na exposição que tem luz. É na exposição com Deus que tem cura. Nós não precisamos fingir que somos, porque Deus sabe quem nós somos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu sei como eu cheguei aqui. Eu sei como eu tenho passado a semana. Mas eu quero dizer para vocês, como eu disse para mim, que você ainda não é, mas você vai se tornar. Não desiste. Não escuta essa voz, externa ou interna,
Deus não desiste das nossas vidas. E Ele tem um propósito na vida de cada um. E Ele vai nos aperfeiçoar em seu amor, do jeito que nós somos e estamos. Cada vez que colocamos a nossa fé falha, fraca, as nossas mazelas para Deus, é mais um aperfeiçoamento que chega. Essa é a graça. Essa é a palavra da graça do final desse ano. Essa é a palavra que liberta, que nos faz lembrar que Deus é um Deus de amor. Ainda não aconteceu, mas o nosso Deus é um Deus de impossível. Ele é um Deus que faz acontecer. E Ele acredita na gente, mesmo a gente não acreditando. Peguem o seu cajado. Toma posse do que Deus te chamou para fazer. Do trabalho, da missão, do casamento, dos filhos, não sei. Porque Deus vai te tornar consciente da situação, dono dessa situação. E hoje nós colocamos a ceia para fazermos algo diferente, não de... A gente expõe os pecados, né? Claro, a gente pede perdão pelos pecados da nossa ceia, nos examina. Mas o partir do pão hoje, eu queria que tivesse um significado diferente. É a certeza que nós somos seres humanos e que é a graça de Deus que se aperfeiçoa em nós.